Alunos da mediação tecnológica, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar para vocês. A boa é que é a nossa última aula de história de Rondônia. E a ruim é que é a nossa última aula de história de Rondônia. Poxa, eu estou com saudade de vocês. Chegamos à nossa reta final. Como diria o hino de Rondônia, quando nosso céu se faz moldura para engalanar a natureza, nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Como sentinelas avançadas, somos destemidos pioneiros, que nessas paragens do poente gritam com força: somos brasileiros. E nessas fronteiras de nossa pátria, Rondônia trabalha febrilmente. Seja nas oficinas ou nas escolas, a orquestração desse trabalho empolga toda a gente. Braços e mentes forjam cantando a apoteose desse rincão. E com orgulho exaltaremos enquanto nos palpita o coração. Sem queimada, sem desmatamento, azul, o nosso céu será sempre azul. E que Deus o mantenha sem rival, cristalino, muito puro, e conserve sempre assim. E aqui, toda vida se engalana de belezas tropicais. Nossos lagos, nossos rios, nossa floresta, nossa mata, tudo, enfim. Trago o hino de Rondônia, porque na tela para vocês, a nossa última aula, nós iremos falar, na tela aí para vocês, sobre a criação do Estado de Rondônia. O alicerce para a criação do Estado. O primeiro governador do Estado de Rondônia foi ele, Jorge Teixeira de Oliveira. O Estado de Rondônia e seus símbolos, a criação dos municípios. E a gente começa a trazer essa bandeira maravilhosa, essa bandeira linda, e falar sobre esses alicerces. Qual foi os alicerces para a criação do Estado de Rondônia? O Estado de Rondônia ele teve fases que começou no século XVIII, quando nós tivemos a colonização do Vale do Guaporé. Depois, no século XIX, nós tivemos o seringalismo da Amazônia. Mas o marco principal vai ser a criação de Porto Velho, essa cidade. E em 1943, quando se cria o Território Federal do Guaporé. Rondônia, nós temos a Rondônia, aqui em Porto Velho, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, do Território Federal do Guaporé, e Rondônia, da criação do Estado de Rondônia, esses três momentos mais emblemáticos. E aí nós temos, em 43, viramos um território federal. Em 56, esse território federal ganha um outro nome. Ele deixa de ser Território Federal do Guaporé e passa a ser Território Federal de Rondônia. Até que chega a estrutura, um novo olhar, um novo processo colonizatório. A marcha para o oeste intensificada. Os PICs, Projeto de Integração e Colonização. Os PADs, Projeto de Assentamento Dirigido. Isso tudo fazia parte de um pacote de ocupação da Amazônia, considerada vazio demográfico. Mas chegamos
no final da década de 70. O ano era 1979. Eles vão buscar lá em Manaus, o prefeito de Manaus, e vão trazer ele para ser o último governador do território federal do Guaporé. E ele ganha essa missão. Você se torna governador, mas você tem uma missão de transformar o território federal do Guaporé em estado de Rondônia. E sabe quem é ele? Já eu vou falar dele para vocês, porque na tela para vocês, o alicerce da criação do Estado. Primeiro nós tivemos o fim do ciclo da borracha, tanto do primeiro ciclo, que se deu na década de 20, quanto do segundo ciclo, que se deu com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós vivíamos um isolamento econômico e social. O governo federal buscava integrar a Amazônia ao restante do país. Como integrar essa Amazônia ao restante do país? O que fazer para integrar essa Amazônia? Então, se teve aqui na Amazônia a criação de 3 territórios federais. O território federal do Amapá, o território federal de Rio Branco, que se torna Roraima, e o território federal do Guaporé, que se torna Rondônia. Então, essa criação dos territórios federais foi uma estratégia para controle e desenvolvimento de toda essa região. E aqui, nessas paragens do poente, como fala o hino de Rondônia, que era Céus do Guaporé, depois virou Céus de Rondônia, é criado o território federal do Guaporé. É criado o território federal do Guaporé. Agora eu falei do hino de Rondônia. Vocês sabem quem foi que criou a letra do hino de Rondônia? Joaquim de Araújo Lima. Era governador do território federal do Guaporé. E Joaquim de Araújo Lima, que construiu a Unicentro, que era o Porto Velho Hotel, e o Palácio Getúlio Vargas, Joaquim de Araújo Lima, ele pensa numa letra, e essa letra ganha o nome Céus do Guaporé, porque nós vivemos no território federal do Guaporé. Depois de Céus do Guaporé, se torna Céus de Rondônia. E hoje apresenta como esse hino maravilhoso. Foi só um parênteses para vocês, para nós falarmos do hino. Porque em 13 de setembro de 1943, o governador daqui era Aloysio Ferreira. O presidente da República era Getúlio Vargas. E eles criam aqui, em 1943, o território federal do Guaporé. De onde iria sair as terras para criar esse território? Iriam sair de 2 estados, grande parte do Mato Grosso e uma outra parte do Amazonas. E o objetivo era aquele, integrar a Amazônia à economia nacional e também proteger as fronteiras. Porque se era um território federal, rapidamente o governo federal poderia ocupar e defender as fronteiras caso a Bolívia um dia quisesse atacar. Que a grande parte da nossa fronteira é com a Bolívia. Então, nós temos aí, a capital desse território é criada. Olha aqui esse majestoso Rio Madeira. O pátio da estrada de ferro Madeira Mamoré. Lá em cima, bem aqui, ó, foi construída as hidrelétricas de Santo Antônio. E daqui para cima é chamado de Alto Madeira, não navegável. Daqui para baixo até a sua foz, até o rio Amazonas, é chamado de Baixo Madeira, totalmente navegável. Depende da época do ano também. Tem ano que seca tanto que não fica navegável, fica terrível navegar. Mas é criado essa estrutura. Na tela aí para vocês, olha essa imagem. Essa imagem que o professor Beto traz para vocês. Imagem impressionante, né?
Acho muito bonita essa imagem. Do Guaporé a Rondônia. Olha eles dois aqui, ó. Juscelino Kubitschek e Marechal Rondon. Tomando um cafezinho, batendo papo, porque em 1956 o território passou a ser chamado de Território Federal de Rondônia. Juscelino Kubitschek era presidente do Brasil e se estava homenageando Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Cândido Rondon. O nome simbolizava integração, comunicação e respeito aos povos indígenas. Rondon, que em 1910 cria o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. É claro, o SPI depois ele vai se desvirtuar. Inclusive, existem algumas comunidades indígenas que têm uma resistência sobre Rondon. Não é nem sobre o Rondon, mas a história do SPI, que o SPI depois... No que se transforma o SPI? Esse serviço de proteção aos povos indígenas, mas era serviço de proteção índio, chamado na época, que foi criado para proteger, depois vai ser o grande massacrador desses povos indígenas. Com o massacre do Paralelo 11, por exemplo, que vocês precisam conhecer, precisam pesquisar sobre isso. Na tela aí. Então, nós temos fatores que favoreceram a criação do Estado. Um crescimento populacional muito grande, principalmente a partir da década de 70, que nós temos o PIC e o PAD. Projeto de Integração e Colonização e Projeto de Assentamento Dirigido. Vários PICs e PADs foram feitos aqui. O primeiro PIC a ser criado vai ser o PIC de Ouro Preto. Aí nós temos os de Gerão, vamos ter outros, vários outros aí que o professor de Geografia vai trabalhar mais detalhadamente isso com vocês. Nós tivemos também a construção, a partir da década de 60, da BR-364, juntamente com elas, esses projetos de colonização que eu estava falando para vocês. Venham para Rondônia, terra sem gente para gente sem terra. Assim era a propaganda. E aumento da arrecadação e necessidade de autonomia administrativa. Rondônia já estava se tornando um grande celeiro agrícola. Rondônia já era grande exportadora mineral. Nós tínhamos a casterita, que desde a década de 50 era explorada. Na década de 70, nós tínhamos aqui a segunda maior produção, a primeira maior produção nacional de casterita. Era Rondônia. Então, economicamente, já se estruturava. Precisava ser consolidada. Aí eles vão buscar ali em Manaus, a cidade vizinha, vão buscar o prefeito que era de Manaus. Sabe quem era ele? Jorge Teixeira de Oliveira. Vão buscar ele, Jorge Teixeira de Oliveira. Trazem ele para ser governador do território federal do Guaporé. Ele, a princípio, não imaginava que ele seria o último governador do território federal. Mas ele vem com esse intuito de transformar o território federal do Guaporé em estado de Rondônia, criar maior autonomia. Aqui em Porto Velho nós temos a nossa avenida principal, que é a Avenida Jorge Teixeira, que corta a cidade, basicamente, aqui divide a cidade ao meio. E liga duas BR, a BR-364, a BR-319. A Jorge Teixeira de Oliveira. E Jorge Teixeira vem com esse intuito. Tem um memorial dele aqui, que conta um pouco dessa saga dele, dessa história dele, da participação dele. Na tela para vocês. Quem foi ele? Ele era um militar paraquedista.
Foi prefeito de Manaus de 1973 a 1979. Ele foi prefeito de Manaus. Ele foi nomeado governador do território federal do Guaporé em 1979. Ele vem para cá. Traz uma equipe com ele, que trabalhou com ele em Manaus. Reconhecido como o principal articulador da criação do estado de Rondônia. Ele é reconhecido hoje. O ministro do Interior, Mário Andreasa, indicou ao presidente da República, o general João Batista Figueiredo, o nome do coronel de artilharia Jorge Teixeira de Oliveira, para governar o território, o que tomou posse no governo em 10 de abril de 1979, no qual teria a missão de transformar o território federal de Rondônia em estado de Rondônia. Mas tem essa figura aqui, ó, Mário Andreasa. Mário Andreasa. Está bem aqui, ó, ele. Mário Andreasa vai ser o grande articulador para Jorge Teixeira se tornar governador. Ele vai ser o grande articulador. João Batista Figueiredo chancela a presença de Jorge Teixeira no governo do território federal do Guaporé. E ele vem para cá. Ele toma posse. Já existia o Palácio Getúlio Vargas, mas ele tinha a sua casa de onde ele despachava, que hoje é o Memorial. Fica em frente ao Teatro Banzeiros, que é um teatro municipal que nós temos aqui em Porto Velho. Lá fica o Memorial Jorge Teixeira. Tem um busto dele. Esses dias eu estava lá conversando com Rui Teixeira, que é o filho dele. A gente estava lá conversando, tirando foto ao lado do busto dele. Se você seguir lá na rede social, você vai ver lá a foto minha com Rui Teixeira. Aí a gente estava batendo o maior papo sobre essa história do Jorge Teixeira, uma história muito, muito rica em detalhe. E aí nós temos aqui essa presença, essa criação do Estado. Olha aí na tela. O governador desenvolvimentista incentivou a abertura das estradas, a urbanização e os programas de colonização. Modernizou o Porto Velho, incentivou o surgimento de novas cidades, organizou a administração territorial, tudo isso no governo de Jorge Teixeira de Oliveira. Olha aí, ó. Jorge Teixeira de Oliveira, presidente Figueiredo, Mário Andreasa aqui atrás, figuras emblemáticas da política rondoniense, participando aí. A campanha pela criação do Estado mobilizou políticos e sociedade para transformar o território em Estado. Argumentos: o aumento da população, arrecadação e relevância estratégica. Rondônia era um ponto estratégico para a nação. Se você observar, Rondônia é estratégico para se alcançar o Amazonas e alcançar o Acre e alcançar o Mato Grosso. E fora que faz fronteira com a Bolívia. Então, Rondônia é um centro estratégico. E aí Jorge Teixeira ele vai defender a autonomia política e orçamentária desse novo Estado. Legado de Jorge Teixeira. Ele foi considerado o fundador do Estado de Rondônia. Rondônia foi criada em 22 de dezembro de 1981 pela Lei Complementar de número 41. Só que ela foi instalada em 4 de janeiro de 82. Por isso que Rondônia tem 2 datas de aniversário. Uma, 22 de dezembro, que é a criação, e outra, 4 de janeiro, que é da instalação. Jorge Teixeira foi o primeiro governador do Estado, o último governador do território e primeiro governador do Estado. A capital do Estado permaneceu Porto Velho. E aqui ficou o centro político
de Rondônia. Então, o estado de Rondônia, ele é criado dentro desse contexto. Presença de Jorge Teixeira vira uma estratégia para o governo federal, deixa de ser território, mas vira uma estratégia para o governo federal, e tem a presença desse militar, Jorge Teixeira, que vai fazer a primeira estrutura. Rondônia se torna esse centro político-administrativo. É criado o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Palácio do Governo, tudo concentrado aqui em Rondônia. Tudo vai ser concentrado aqui no nosso estado. Na tela para vocês aí, porque o estado de Rondônia e seus símbolos. Quais são os símbolos do estado de Rondônia? Eu já trago o primeiro símbolo para vocês, que é essa foto aí, a bandeira do estado de Rondônia. É um dos nossos maiores símbolos. 17 de agosto de 81. Foi encaminhado pelo presidente da República, João Batista Figueiredo, o projeto de lei complementar 221, que foi aprovado em primeira discussão em 16 de dezembro do mesmo ano. Já em 22 de dezembro, foi aprovado a Lei Complementar de número 41, que criava o Estado de Rondônia. É criado o Estado de Rondônia pela Lei Complementar de número 41, criava o Estado de Rondônia. Mas ele precisava ser instalado, ser organizado. Então, aí onde nós temos a instalação dele, 4 de janeiro de 1982. Ele vai ser instalado. Também se deu a criação do Tribunal de Contas do Estado, órgão fiscalizador das contas públicas do Estado de Rondônia. A transformação em Estado e o surto migratório continuava intenso e são elementos que permitem entender a rápida criação de novos municípios. O Estado é criado com seus símbolos. Criado em 81, instalado em 82. Só que eu quero lembrar vocês que o território federal do Guaporé, por muito tempo, só tinham 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. Era dividido assim, Porto Velho e Guajará-Mirim. Então precisavam ser criados novos municípios. Os projetos de colonização, os PICs e os PADs, vão ser centros de criação de municípios também. Essas administrações desses assentamentos, esses núcleos administrativos, vão se tornar os primeiros municípios do estado de Rondônia, além de Porto Velho e Guajará-Mirim. Aí nós temos criação oficial. Na tela para vocês. Não podemos esquecer que a transformação do estado ocorreu em 4 de janeiro de 82 com a posse do primeiro governador. Porque Jorge Teixeira de Oliveira ele só toma posse em 4 de janeiro de 82. Então, de fato, nós temos a instalação. Rondônia tornou-se a 27ª unidade federativa do Brasil e ganhou uma estrela própria, a estrela de Rondônia, que é essa estrela aqui, ó, que está na nossa bandeira. Entra como mais uma estrela na bandeira brasileira. Início da estruturação do governo estadual e das instituições públicas. Os símbolos nossos. Primeiro vamos ver a bandeira de Rondônia, que eu acabei de mostrar para vocês. A bandeira de Rondônia ela foi criada num concurso público por Silvio Carvalho Feitosa, o Silvio Feitosa. O que ela representa? O azul é o céu e o idealismo. O verde, as riquezas naturais. O amarelo, os recursos minerais que aqui nós temos. E a estrela branca, o nosso estado que surge no centro do país.
é o estado de Rondônia surgindo com a sua simbologia, com a sua bandeira. Quando o nosso céu se faz moldura para engalanar a natureza, nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Por isso que veio o hino. Brasão, o hino. O brasão e o hino. O brasão de Rondônia simboliza o trabalho, a natureza e o progresso. Já o hino de Rondônia, lembra que eu falei para vocês que a letra dele é de Joaquim Araújo Lima, e José Vicente de Melo e Silva fez a música dele. Joaquim de Araújo Lima faz a letra e José Vicente de Melo Silva faz a música, musicaliza e enaltece esse espírito pioneiro do estado de Rondônia. Um estado feito por colonizadores. Pessoas, a maioria veio de fora. O único que são nativos aqui são os indígenas, gente. O único. E essa identidade é orgulho regional. Os símbolos reforçam a identidade cultural e sentimento de pertencimento. Representa a união dos migrantes e os povos tradicionais na construção de um Estado. Apesar que os povos tradicionais e os povos originários foram esquecidos desse progresso e muitas vezes dizimados para esse progresso caminhar. Então, lado positivo e lado criativo. É criado, então, os municípios. Quantos municípios tem Rondônia? Quantos municípios aqui, ó? Começa Porto Velho, Candeias. Aí, quantos municípios vocês acham? Vou dar uma dica para vocês. O meridiano de número 52 recebe o nome de Rondon. Essa é a dica para vocês. Rondônia também possui 52 municípios. Capital Porto Velho. E o último município aqui? Qual é esse último município aqui? Cabixi. Cabixi, Pimenteiras. Cabixi entra ali no Rio Cabixi. Nós temos Vilhena, que vai ser o portal da Amazônia aqui em Vilhena, aonde se entra em Rondônia, nesse portal da Amazônia. Aí nós vamos ter vários municípios aqui, Colorado, Pimenta Bueno, Guajará-Mirim, e aqui sai dentro desses 52 municípios, que eu iria ficar a aula todinha só falando dele. Mas eu quero falar para vocês os primeiros municípios que são criados dentro do estado de Rondônia. O primeiro a ser criado, os primeiros, quando é criado o território federal do Guaporé, vai ser Porto Velho e Guajará-Mirim, vai ficar Porto Velho e Guajará-Mirim. Que lembra, Lábrea vai ser devolvida para o Amazonas e Santo Antônio do Rio Madeira, do Alto Madeira, vai ser incorporado a Porto Velho. Então fica só Porto Velho e Guajará-Mirim. Na tela para vocês. A divisão administrativa inicial, no final da década de 70, quando termina a década de 70, Rondônia ainda era território federal, nós tínhamos 8 municípios. E a partir da criação do Estado, novas prefeituras e câmaras municipais passam a ser instaladas. Então aqui, esse quadro aqui eu tenho para vocês municípios que existiam, Porto Velho e Guajará-Mirim, eram os dois primeiros que eles são criados, um em 1915 e outro em 1929, enquanto município, Guajará-Mirim de 1929. Guajará-Mirim está prestes a completar 100 anos, daqui a 4 anos ele completa 100 anos. Ele é criado em 28, instalado em 29. Tá? Assim mesmo como Porto Velho é criado em 1914, instalado em 1915. Foram criados 5 municípios, os quais, somados ou já existentes, elevaram o número final
para 7 municípios. Na realidade, não são 8, são 7, na década de 70. Ariquemes, eixo da BR-364, Ji-Paraná, eixo da BR-364, Vilhena, era o portal, eixo da BR-364, Pimenta Bueno, eixo da BR-364, e Cacoal, eixo da BR-364. Percebam vocês que na década de 70, esses 5 municípios que são criados, que vão ser somados aqui dando um número de 7, são todos eles no eixo da BR-364. 364, ao longo da BR-364. Aí chega na década de 80. A década de 80 são criados diversos novos municípios. Era uma política de descentralização e aproximação do poder público. Rondônia hoje possui 52 municípios. Olha aí alguns que foram criados nesse período. Na década de 80, de 81 a 88, 89 a instalação. 88. Nós temos aí Colorado, Costa Marques. Percebam vocês que eles já não estão mais no eixo da BR-364. A maioria deles aqui não estão mais no eixo da BR-364. Colorado, Costa Marques, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste. Ouro Preto, BR, né? Presidente Médici, BR. Jaru, BR. Rolim de Moura, Cerejeiras, Santa Luzia, Alta Floresta, Alvorada do Oeste, Machadinho, Nova Mamoré, Nova Brasilândia, Cabixi, São Miguel, tudo fora da BR-364. Então são criados mais esses municípios, do 8º ao 23º município. São criados aí, 15 novos municípios são criados. É 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 municípios são criados. 16 municípios são criados. E qual a importância da criação dos municípios? Primeiro, ampliação dos serviços públicos locais. Eles vão ter prefeituras, câmaras municipais, hospitais próprios, postos de saúde. Um desenvolvimento regional mais equilibrado. Não fica só a capital desenvolvendo e eles esquecidos. Eles também passam a se desenvolver. E o fortalecimento da democracia e participação popular, porque as pessoas agora podem escolher os seus vereadores, escolher seus prefeitos desses municípios. Participação popular. Quais desafios atuais, gente? Quais os desafios atuais que nós temos em Rondônia? Primeiro, a gestão de recursos e infraestrutura, a integração entre municípios e governo estadual e a preservação da cultura local e o desenvolvimento sustentável. E a preservação da cultura local é o que mais pega, porque a cultura, nós temos multiculturas dentro de Rondônia, pela colonização diferente. O desenvolvimento sustentável que nos vai dar vida. Meus queridos, eu chego ao final de nossa aula, nosso último conteúdo para vocês. Eu queria agradecer a paciência, a parceria do professor presencial. Professor presencial, muito obrigado. Muito obrigado por abraçar o nosso momento interativo. Esse ano foi um grande teste do momento interativo, mas eu tenho certeza que o ano que vem nós vamos fortalecer ainda mais esse momento interativo. Obrigado a cada aluno que foi lá nas minhas redes sociais, mandou uma mensagem, tá? Gostei muito da interação de vocês. Curtiu, comentou nossas fotos aqui da aula que são publicadas. Obrigado a vocês. Obrigado aos coordenadores do curso da mediação tecnológica. Obrigado a toda essa nossa equipe que está aqui. Para eu estar aqui falando com vocês, tem toda uma equipe de diretores, de pessoas que trabalham slides, formatam o slide para a gente.
Tem toda uma equipe por trás, as nossas supervisoras que analisam o nosso material. Então, toda essa equipe que é grandiosa forma a mediação tecnológica. Meu sonho seria conhecer cada um de vocês. Hoje nós temos quase 6.000 alunos espalhados pelo estado de Rondônia. E o meu sonho seria conhecer cada um de vocês. Porque mesmo de longe, eu quero dizer que o carinho por vocês é muito grande. Cada aula dessa, eu fiz de uma maneira muito especial para que vocês possam aprender e construir o aprendizado de vocês da melhor maneira possível. E o professor Beto continua aqui, à disposição de vocês, lá na rede, professor Beto Reis, sigam lá, porque a gente vai continuar conversando e tirando dúvida. Professor de vocês tem o nosso contato, qualquer coisa entre em contato conosco. Um grande abraço e eu já volto para falar sobre o momento interativo com vocês.